giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Oi, oi, meus amores! Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar a nossa bolsa Alice. É uma bolsinha infantil, tá? Muito linda, mas que você pode adaptar para fazer uma bolsa adulta também, tá? Então, essa aula tá linda, tá incrível. Espero muito que vocês gostem. Deixei uma riqueza de detalhes para vocês não se perderem e confeccionarem ela com todo carinho. Então, os itens que nós vamos precisar para confeccionar a nossa bolsa Alice é o fio náutico. Esse aqui é o fio náutico de 3 milímetros da Bags Acessórios, tá? Você pode utilizar o fio náutico de qualquer marca, claro, mas eu uso aproximado essa medida aqui em torno de 3 centímetros para ficar fácil para vocês, né? Não precisarem fazer tanta adaptação, tá bom? Mas vocês podem adaptar para outros fios também, caso vocês queiram. Podem estar seguindo pelas medidas que eu explico na aula. Além do fio, lembrando também que esse fio eu uso a agulha 4,5, tá? Você pode adaptar de acordo com a tensão do seu ponto, mas seria de 4 a 4,5, no máximo a 5, para essa espessura de fio. Então, além do fio, nós vamos precisar de 4 bailarinas. Essa é de 1,2, tá? 1,2 centímetros aqui. Ela é menorzinha para adaptar melhor a nossa bolsa. Um botão magnético de 14 milímetros e a alça, tá? Além da alça, nós vamos precisar também da nossa etiqueta para dar um tchan a mais. É sempre bom você botar a sua etiqueta. Se você não tiver, pode estar colocando um pingente como esse aqui, ó. Na Bags Acessórios tem vários pingentes lindos, costuráveis. Ele não tem perninha, mas você pode estar costurando ele, prendendo com fio invisível, né? Tá colocando para dar um detalhe na bolsa, um charme a mais, tá bom? No lugar da sua etiqueta, você pode sim, claro, colocar, adaptar com um pingente como esse, pingente infantil, que vai ficar muito top também. Lembrando que a alça, gente, essa aqui é uma alça, tem uma novidade lá na Bags, ó, não tinha dela, agora chegou. Ela é dupla, tá, ó, com mosquetão, então ela é bem reforçada, porque ela não é só essa parte, ela é dupla assim. E como eu quero fazer uma bolsa infantil, então uma alça dessa aqui dupla, ela tem 5 centímetros de comprimento, então em uma alça eu vou fazer duas, tá? Depois vou pegar só mais um par de mosquetão, vou abrir ao meio e fazer duas alças menores para ser infantil. Então eu vou adaptar dessa forma, tá bom? Então, dá pra fazer duas alças duplas infantil, porque a infantil é bem menor. E também vou usar, gente, a tela, um pedacinho de tela para estruturar o fundo. Esse aqui é um pedaço que sobrou de outras estruturações de bolsas, sempre guardo os pedacinhos menores. E agora chegou a vez de utilizar esse, vai dar certinho aqui pra mim, aproveitar para deixar estruturado o fundo da nossa bolsa, tá bom? Então, vai depender aí o tamanho da tela, de acordo com o tamanho da bolsa que você estiver fazendo. Então, meus amores, você vai pegar aí o fio. Já pode até selar a pontinha inicial para evitar dele desmanchar. Aqui a gente vai começar fazendo um anel de correntinhas, tá? Primeiro você vai fazer a laçadinha inicial, dessa forma. Aí aqui a gente vai tecer um cordão de correntinhas. Nós vamos precisar de 12 correntinhas para a base e mais uma para subir, tá? Só para dar altura. Então, vai ser um total de 13 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, 12 aqui na base, e essa uma aqui eu vou pular e vou vir nessa número 12, ó, que é a anterior, na parte de trás aqui, ó, e vou fazer aqui um ponto baixo, pego o fio e faz o ponto baixo, entro mais uma vez, que é a segunda vez, pego o fio e faço o ponto baixo, e a terceira vez, pego o fio e faço o ponto baixo. Então, a gente fez 3 pontos baixos nesse mesmo ponto de base. E agora, eu sigo fazendo, ó, pra cada correntinha, lembrando que eu tô pegando a perninha de trás, tá vendo, ó? Da correntinha, esse altinho aqui é o local onde eu tô entrando. Então, a cada uma dessas correntinhas aqui, eu vou conseguir fazer apenas um ponto agora, tá? Precisamos fazer apenas um ponto em cada corrente, até a gente chegar aqui ao final desse cordão de correntinhas, tá? Nós faremos aqui 10 pontos, para poder chegar na última, que é a 11ª, né? A 11º ponto. Que eu fiz, ó, 1, 2, 3, essas 3 aqui, ó. 1, 2, 3, as 3 que eu fiz no mesmo ponto de base, que foi na 12ª corrente, lembra? E aqui, a partir daqui em diante, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 correntes nessa parte reta, então, eu fiz 10 pontos, certo? Aí, agora, o próximo, que é o último ponto, eu vou tecer 3 pontos nele, tá vendo? A última correntinha, na parte de trás, eu vou tecer aqui um. Eu vou tecer 3 pontos e vou acabar vindo pra esse lado, porque eu preciso tecer pontos desse lado aqui também. Então, às vezes, se você faz 3 pontos no mesmo lugar, fica um buraquinho. Pra evitar, às vezes, eu pego do outro lado da correntinha, deixa eu entrar aqui, assim. É a mesma correntinha, só que eu já pego aqui o segundo ponto do outro lado. E o terceiro ponto eu posso pegar aqui de novo, eu posso pegar aqui, onde estiver mais apertadinho, vou pegar aqui de novo. Na mesma correntinha, tá? Só tô entrando em locais diferentes pra poder não ficar aquele buraquinho aparecendo, ó. Tá vendo, ó? 1, 2, 3. Todos entrando aqui no mesmo ponto de base. Aí, aqui, ó, você vai ter, tá vendo? Esse aqui foi o lugar que eu fiz o último, a próxima corrente é essa. Então, aqui você vai ter 10 pontinhos, onde a gente vai fazer aqui até chegar aqui, tá? Aqui eu já vou arrematar a perninha inicial pra adiantando o serviço, né, o meu trabalho. Então, aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas a perninha de trás, ó, tá vendo? Da correntinha, não vou entrar aqui, ó, pegando os 2 fios, não. Vou pegar somente a perninha de trás, dessa forma, ó. Vou tirar aqui só pra vocês verem, ó, perninha de trás. Tá vendo? E aí, vai ficando um detalhe, ó, com essa perninha da frente, que eu não vou estar utilizando pra deixar o fundo da bolsa mais fechadinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os 10 pontos. Mais na frente, eu vou explicar pra vocês sobre a questão de vocês fazerem essa bolsa maior, tá? Caso vocês queiram, porque eu tive a ideia que dá pra fazer mãe e filha, né? Eu vou tentar fazer uma maior e vou trazer pra vocês explicação mais na frente, tá? Então, se você quer já aprender essa parte de fazer ela um pouquinho maior, como é que adapta os pontos direitinho, então, fica comigo que já eu vou falar sobre isso pra vocês, tá bom? Se você chegou até aqui, não deixou o like, deixa o like pra mim, é muito importante. Já comenta também e compartilha, tá bom? Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, não custa nada pra vocês. E, pelo contrário, vai me ajudar, né, gente, a manter aqui o canal. Quanto mais alunas, melhor ainda. Mais a gente é bem visto e também mais os nossos vídeos vão passando para outras pessoas, tá bom? Então, ó, fiz aqui os 10 pontos. Então, resumindo, eu tenho 3 pontos aqui, 10 aqui, 3 aqui e 10 aqui, certo? Então, essa parte reta sempre é igual, a mesma quantidade de ponto tem de um lado, tem do outro. Aqui tem 3, aqui tem 3. Agora, passando dessa primeira carreira que a gente tá finalizando e começa na segunda, eu não vou fazer emenda, eu vou passar direto. Mas, para isso, eu preciso pular aquela correntinha. Lembra que foi a 13ª correntinha do meu anel, do meu cordão de correntinhas? Então, aquela correntinha que eu pulei para vir tecendo o primeiro ponto, eu não uso ela. Pulo ela, venho no primeiro ponto realmente, ó, que é aqui, certo? E vou fazer um ponto baixo, não faz ele se folgado, para não ficar uma diferença muito grande do primeiro ponto para o final da última carreira, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto da nossa segunda carreira. Se você quiser, pode estar colocando um marcadorzinho aí, ou uma mosquetão, qualquer coisa que possa te ajudar a marcar certinho onde foi o primeiro ponto, tá? Vou marcar aqui, só mesmo, eu não me perco mais, né? Eu já aprendi onde é que é e tal, mas você pode marcar só para não se perder, tá bom? Então, esse foi o primeiro ponto da segunda carreira. Agora, o que nós vamos fazer é aumentos aqui, nesses 3 pontos dessa lateralzinha aqui, ó. A gente vai aumentar. Para cada ponto, nós vamos tecer 2, tá? Então, fiz o primeiro já, na primeira corrente. E vou fazer, na primeira corrente não, primeiro ponto, né, da carreira anterior, eu vou fazer mais um. Então, fiz um aumento. Próximo ponto, ó, 2 pontos no mesmo lugar, tá? Ó, entra no mesmo lugar e faço 2, segundo. E o terceiro, que é a terceira e último aumento, ó, 1 e 2. Então, o que a gente tinha na carreira anterior era 3, agora a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui nessa parte reta eu vou tecer ponto sobre ponto, agora eu sempre pegando as 2 perninhas aqui, ó, não é mais só a perninha de trás, e vou tecer esses 10 pontinhos, tá? Então, esse aqui é o décimo ponto da parte reta, ó.
1, 2, 4, 6, 8, 10, certinho. Aqui eu repito o mesmo aumento que eu fiz aqui. Para cada um dos pontos, eu faço 2 pontos baixos. Bom, agora eu vou fazer aqui a parte reta, repetindo os 10 pontos, até chegar um ponto antes aqui do marcador. Lembra que o marcador é o primeiro ponto da carreira. Então, eu vou vir até aqui. Finalizada aqui a carreira, ó, um pontinho antes do marcador, que eu já tiro o marcadorzinho. Aí, passando da segunda carreira para a terceira carreira, eu já vou fazer a emenda, tá? Por que que eu não faço da primeira para a segunda? Porque, normalmente, quando eu faço, fica um altinho aqui. Já da segunda para a terceira para a quarta, quantas carreiras você for fazer, aí você já precisa fazer a emenda, que aí fica mais bonito o resultado, tá bom? Então, ó, vou pular esse primeiro ponto, que é onde estava o marcador, o primeiro ponto da carreira 2, né? E vou vir no segundo, só que por trás, tá? Dessa forma. Aqui o nosso fundo da bolsa vai só 3 carreiras, mas se você for fazer maior, fazer mais carreiras, é mesmo a mesma emenda que eu tô fazendo agora, você vai passar para as próximas carreiras, tá bom? Agora, eu venho com a laçada, com a agulha, perdão, debaixo aqui dessa laçada de onde ela passou, coloco aqui dentro, ó. Aí, eu ajusto, não ficar muito grande, pego o fio, passo por baixo, trago aqui pra frente, ó, sobe a altura de um ponto e fecho o ponto, que aqui, na verdade, é uma corrente, mas equivale ao primeiro ponto da nossa terceira carreira. Então, esse primeiro ponto, ele vai certinho bater no primeiro dessa lateral aqui, ó, da parte arredondada, e não da parte reta. Então, nessa parte arredondada, na terceira carreira, a gente faz um ponto sozinho no próximo aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. 3 vezes, tá? Então, já fiz o sozinho, no próximo eu vou fazer o aumento, que é os 2 pontos no mesmo ponto de base, ó. Certo? Agora, a segunda vez, um sozinho, no próximo o aumento. 1 e 2. E a terceira vez, um sozinho. E no próximo o aumento, ó. 1 e 2. Então, repetir 3 vezes esse processo, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. E aí, o que a gente tinha na carreira anterior era 6 pontos, agora a gente tem 9 pontos, ok? Agora, a gente segue essa parte reta, ó, aqui, fazendo os 10 pontos, para depois a gente repetir o mesmo processo de aumento que a gente fez nessa primeira lateral, nessa parte arredondada, e na outra a mesma coisa, tá? É só repetir o processo. Aqui você pode contar, para conferir se fez os 10 pontos também. Mas eu vou deixar uma diquinha para vocês aqui, para não precisarem estar contando, porque dependendo do tamanho da bolsa, às vezes fica chato. Cada carreira você contar, eu tenho 10 pontos aqui, a partir do 10º que eu vou começar os aumentos. Então, como é que você faz? Eu vou contar aqui só para conferir, ó, após o último aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é o último. Aí, aqui começa os aumentos. Tá vendo que aqui tem um aumento da carreira anterior? Nessa carreira, lembra que o nosso aumento é um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Então, ó, um sozinho e o aumento vem nesse próximo. Então, para você saber direitinho e não precisar estar contando, é só você observar que no o aumento anterior da carreira, o último ponto é justamente onde vai ter o aumento dessa próxima carreira. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo o aumento da carreira anterior? 1, 2. Então, no último ponto, ó, primeiro, segundo. No segundo ponto é o lugar de aumento dessa carreira. E aqui, a última, a mesma coisa, tá? Então, é só observar isso que dá certo também. E aí, a gente segue fazendo aqui os aumentos, um sozinho, um aumento, até completar as 3 vezes. Depois, a gente passa para a parte reta, faltando aqui os 10 últimos pontos para poder finalizar a nossa carreira, tá bom? Então, vou finalizar e já retorno. Olha, aqui finalizei a terceira carreira. Essa é a última carreira do fundo da bolsa, né? Então, vou medir com vocês aqui, pra vocês se basearem aí também, tá? Ó, nós temos aproximadamente, vou puxar aqui, aproximadamente 14 centímetros de comprimento. E o fundo fica também com 5 centímetros de largura, tá bom? Então, essa é a medida que a gente tem. Lembrando que essa bolsinha aqui, ela vai para um tamanho, a idade da criança de 2, 3 aninhos, até 7 aninhos, mais ou menos, dá para usar tranquilamente, tá?
crianças um pouquinho maiores, é bom você fazer maior também, para não ficar uma bolsinha muito pequenininha para ela, tá? Então, esse tamanho é basicamente para essas idades, como eu falei para vocês. E daí, aqui, a gente vai fazer aqui a estruturação do fundo, tá? Na parte aqui de dentro. Já pode até queimar aqui, ó. E aqui, ó, a estruturação, como eu falo sempre, não é obrigatória, é opcional. Mas eu gosto de estruturar. Então, aqui, ó, restinhos de tela de outros trabalhos que a gente fez, ó. De outras estruturações já dá tranquilamente. Então, eu vou cortar levemente menor que o fundo, né? Ó, pra estruturar. E depois venho costurando a mão mesmo aqui, prendendo esses buraquinhos, tá? Aqui e costurando pra ficar bem estruturadinho, tá? Esse é o processo que eu faço, depois venho colocando as bailarinas. Pode ser só 2, pode ser 4. Nesse caso, eu uso a menorzinha de 1,2 centímetros, porque, né, combina mais com o tamanho aqui da nossa bolsinha. Olha, antes de estruturar, vou mostrar pra vocês essa maior que eu tô fazendo, tem que comparar aqui uma com a outra. Essa maior aqui, eu já fiz 4, tô fazendo a 4ª carreira dela, tá? Vou explicar aqui a diferença, que como eu expliquei pra vocês, eu ia falar sobre a questão de aumentos, né? Pra você fazer maior do que essa menorzinha aqui, tá? Essa maiorzinha aqui, ela serve adulto também, mas ela seria mais ou menos de 8, 10, 15, até 15 anos, tá? Adolescente, mas adulto também dá pra usar, porque às vezes a gente quer uma bolsinha menor, tá bom? Então, essa aqui, ó, ela vai ficar, não terminei ainda. Inclusive, antes de medir, eu vou fazer pra vocês aqui a sequência de aumentos, tá? Então, lembra que a gente fez 3 carreiras aqui? Nessa, estou na 4ª. Como é que é o aumento da 4ª carreira? A gente vai fazer um ponto. Aqui eu finalizo aqui a parte reta. Então, aqui eu começo aqui os aumentos. Então, um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho, o terceiro é o local de aumento. Tá vendo aqui é o aumento e o último ponto de aumento da carreira anterior. Então, aqui é que eu vou fazer o aumento, os 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, 1, 2 sozinho, terceiro aumento. 1, 2 sozinhos e um aumento, 2 sozinhos e um aumento. Aí, se eu for fazer mais outra carreira, vai ser 3 sozinhos e um aumento. E depois, a próxima, 4 e um aumento. Por 3 vezes sempre, tá, gente? Então, é só seguir fazendo essa sequência de aumentos, caso você for fazer mais carreiras, tá bom? Então, ó, 1, 2 sozinhos. E aqui no próximo, ó, é o local onde eu vou fazer o meu aumento. Sempre o aumento, lembra, bate no último ponto de aumento, ó, da carreira anterior, tá bom? Então, é esse o processo de aumento da nossa 4ª carreira, né? Nesse caso, eu tô fazendo maior. E aqui eu sigo fazendo a parte reta até finalizar a carreira, tá bom? E aí, eu vou explicar pra vocês quantos pontos eu iniciei pra poder chegar a esse tamanho aqui, bem maiorzinho. Agora sim, dá pra mim medir, né? Porque já tá praticamente, fazer aqui mais uns 4 pontinhos pra poder medir certinho a largura também. Que essa aqui, no caso, vai ser a minha 4ª e última carreira desse tamanho aqui, tá bom? Lembrando de falar pra vocês logo que quando a gente for tecer os pontos fantasia aqui da subida da bolsa, esse ponto fantasia, ele equivale a 3 em 3 pontos. Então, ele é múltiplos de 3, tá? É importante, ao final da última carreira, que a gente tenha múltiplos de 3. Mas, caso a gente não tenha, dá pra adaptar também, né? Porque 3 é um número pequeno, então dá pra gente acrescentar 1 ou 2 pontos e adaptar também. Então, aqui, ó, aqui eu finalizo, tá? A 4ª carreira. Agora sim dá pra medir o comprimento dela. Ajustar assim. Comprimento de 20 centímetros, tá? Essa era 14, se não me engano, né? Vou só repetir aqui, ó. 14, isso. E aqui, 20. Então, vai ficar bem maiorzinho, tá? Aqui a gente tinha 5 centímetros, aqui a gente vai ter agora 7 centímetros, tá? Uma carreirinha a mais que a gente fez em comparação com essa. Então, essa vai ficar bem maiorzinha, ó. Uma bolsinha que cabe celular, cabe bastante coisa. Por isso que eu falo, ela é de adolescente a adulto, né? Quando a gente... Adulto, tem muita gente que gosta de bolsinhas menores. Então, vem a calhar, dá certinho pra fazer também mãe e filha. Ah, Dani, quero um pouquinho maior, acrescenta mais correntes. Então, como é que eu fiz aqui pra chegar a esse tamanho, tá? Lembra que a gente começou nessa aqui 13 correntinhas? Foram 12
mais uma pra subir. Então, 13 no total. Nessa aqui, o que eu fiz foi 18, tá? Eu fiz 5 correntes a mais que essa. Então, fiz 18 correntes na base, porque eram 17 que eu precisava pra base, mais uma pra dar altura. Então, total de 18, tá? E aí, segui fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu fiz aqui, a diferença é que a quantidade de pontos na parte reta aqui era só 10 e aqui vai ser 15. 15 de um lado, 15 do outro, mas os aumentos aqui, a sequência é igual ao que eu fiz aqui, tá bom? E aí, segui fazendo até completar a minha quarta carreira, certinho? Então, lembrando, aqui nessa parte reta eu tenho 15, aqui nessa outra do lado mais 15. Aqui, como eu fiz 4 carreiras de um aumento, do começo do aumento até o último aqui, ó, eu vou ter exatamente 12 centímetros. 12 centímetros, não, perdão, 12 pontos, tá? E do outro lado a mesma coisa. Então, ó, 12 pontos, mais 15, mais 12, mais 15, que vai me render um total de 54 pontos. Aí, por que eu tô contando a quantidade de pontos? Porque, como eu falei pra vocês, é múltiplo de 3. Então, se eu pegar os 54 pontos, olha, eu pegando os 54 pontos, que foi a soma que a gente fez, ó, de 12, mais 15, mais 12, mais 15. Exatamente 54. Então, pegando esse 54, dividindo para 3, porque o meu múltiplo do ponto fantasia é de 3 em 3. Então, vai dar exatamente 18, que é 18. É um número inteiro, tá? Pode ser 19, pode ser 20, 21, 15, 13. O importante é que seja um número inteiro. O que é número inteiro, Dani? É um número sem vírgula. Por exemplo, um número que não é inteiro, 17,5. Se tivesse dado 17,5, não era número inteiro, mas deu 18. Então, é um número inteiro, vai dar certo ponto fantasia de 3 em 3, certinho? Agora, nesse caso aqui, ó, 54 vai dar exatamente múltiplos de 3. Nesse aqui, vamos ver se vai dar. O que que acontece? Eu vou contar os pontos, por isso que eu somo pra vocês, tá? Então, eu conto ao redor ou posso somar, ó, 10 pontos aqui, 9 aqui, porque foram só 3 carreiras, mais 9 com mais 10, tá? Então, é só somar. 10 mais 9 mais 10, perdão, errei. 10 mais 9 mais 10 mais 9. Deu 38 pontos. Se eu dividir os 38 pontos por 3, deu um número, o quê, ó? Quebrado, não deu um número inteiro, certo? Então, o que que eu faço? Eu vou ter que acrescentar algum ponto, ou um ou dois, para poder dar um número fechado. Então, se eu tinha 38, eu vou acrescentar mais um. 39 dividido por 3, agora sim, deu o número 13, é um número inteiro, certo? Então, significa dizer que eu tenho 38 aqui, mas eu preciso ter 39 para dar certo o ponto fantasia. Então, na primeira carreira, não nessa, mas essa próxima carreira, que é a primeira da subida da bolsa, é onde eu vou acrescentar um pontinho para adaptar, certinho? E assim você vai fazer com qualquer outra quantidade de pontos. Porque você pode falar assim, não, Dani, eu quero maiorzinho que essa. Aí você acrescenta aí 2 correntes para ficar levemente maior, 3 aqui na base. Aí, quando você finalizou a quarta, ou decidiu fazer 5 carreiras, por exemplo, né? Aí você contou os pontos, dividiu por 3, não deu múltiplo de 3, é só você acrescentar 1 ou 2 pontinhos aqui na soma e depois dividir. E aí, você vai ver quantos pontos você precisa acrescentar para dar certo o número inteiro, tá? Que é o que interessa pra gente, tem que dar um número inteiro sem vírgula. Belezinha? Então, dito isso, agora eu vou deixar essa de lado, depois eu vou crescer ela e mostro ela pra vocês. Se eu não conseguir mostrar pra vocês na aula, mas eu mostro lá no Instagram, é só conferir lá. O meu Instagram tá aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, eu deixo muitos detalhes pra vocês. É só vocês conferirem lá direitinho. E aí, agora, finalizada a terceira carreira, a gente vai começar a subida da bolsa. Vou fazer aqui a emenda levemente diferente das anteriores. Vou pular o primeiro ponto, vim atrás do segundo, ó, que é esse aqui. Vou pegar aqui a laçadinha. A emenda sempre faz da mesma forma quando eu tô fazendo aqui o fundo. Agora, como eu vou subir a carreira, eu vou mudar um pouquinho, tá? Então, ó. Pega aqui essa laçadinha que eu passei por trás do segundo ponto. Vou vir nesse último ponto da carreira, não é mais embaixo da laçada, tá? É no último ponto aqui da carreira, ó. Pegando essa perninha de trás e essa mais atrás aqui um pouquinho, certo? Dessa forma. Coloco minha agulha na laçada, pra ficar mais ou menos assim, ó, bem esticadinho. Não vou apertar muito pra não ficar assim, ó. Eu quero que essa laçada venha até mais ou menos aqui o local onde tá o ponto. E aí, venho, pego o fio, passo, porque eu vou tecer esse ponto aqui, ó, justamente no último ponto que eu fiz a carreira, tá? Eu tô pegando a perninha de trás, lembra? Porque eu quero diferenciar o fundo da subida da bolsa. Então, agora, o próximo ponto é exatamente onde a laçada passou, ó.
eu vou pegar a perninha de trás aqui, ó, cavando, porque passou duas, lembra, ó? Então, eu vou pegar somente essa aqui de trás e essa mais atrás aqui um pouquinho. Dessa forma, eu vou pegar o fio, que é bem apertadinho, mas vai dar certo. Sobe a altura do ponto e faz o ponto baixo. Agora, o próximo ponto é esse, ó. Vou pegar as duas perninhas de trás, ó, sempre. Pegar o fio e fazer o ponto. Próximo ponto, ó. E vou fazendo ponto baixo. Não gosto de pegar somente essa perninha, porque, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Às vezes, fica um buraquinho, tá vendo, ó? Então, eu gosto de pegar as duas de trás, como eu sempre falo. Eu já vou entrando cavando, que facilita a minha vida, ó. Então, pega essas duas de trás e faço o ponto. Essa carreira é da subida, ou seja, ela não vai ter nenhum aumento, a não ser que a gente vai fazer um pontinho a mais. Lembra, pra poder dar 39 pontos e ficar múltiplos de 3, porque eu tenho apenas 38 ao redor, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer, eu vou acrescentar um ponto em qualquer local. Pode ser nas laterais, pode ser na parte reta, tá bom? Vou acrescentar em qualquer local, vou deixar para acrescentar bem aqui, ó. E preciso finalizar a carreira, tendo 39 pontos. Olha, esqueci de falar pra vocês que antes de finalizar a primeira carreira da subida, que é o que eu tô fazendo com vocês, ó, eu corto logo o tamanho da tela, tá? Porque ela tem que estar levemente menor do que o fundo e não do que a primeira carreira. Porque daí eu tenho que cortar mais ou menos aqui, ó, e fazer a costura, tá? Tá vendo aqui a carreira do fundo, ó, onde eu ainda não teci a primeira da subida, então tem que ser levemente menor dessa forma. E aí é só eu vir costurando aqui com a agulha normal de mão até prender ela todinha ao redor e depois eu vou colocando aqui as bailarinas também. Bom, e aqui, ó, finalizado, vocês acompanharam aí, agora a gente vai fazer a emenda, repetir a mesma emenda que a gente fez a última vez, ó, quando era no fundo, você pula o primeiro, entra atrás do segundo, dessa forma aqui, pega a laçadinha, passa lá pra trás, e aqui ajusta. Aí, depois você vem, ó, com a agulha por baixo dessa laçada de onde ela passou, coloca lá dentro atrás, ó, da laçada, pega o fio, traz aqui pra frente e faz o ponto baixo, certo? E aí, a gente segue fazendo carreira de ponto baixo, carreira todinha, tá? Ponto sobre ponto. Lembrando que aqui eu já fiz na carreira anterior, que era da subida, o ponto de aumento, né? Um a mais pra completar 39. Então, aqui eu já tenho a quantidade de pontos exatos, múltiplos de 3, tá bom? Então, aqui é os pontos da subida da bolsa, ó, da segunda carreira e vai subindo assim, tá bom? Então, eu vou repetir, finalizar a segunda e repetir mais uma carreira que é a terceira, repetindo essa mesma forma de aumento aqui, certo? De aumento não, perdão, de emenda. Então, quando eu finalizar a terceira carreira, eu retorno com vocês, tá? E aqui já completa as 3 carreiras da subida da bolsa. Então, aqui a gente vai iniciar o ponto fantasia, tá? Então, vamos fazer aqui a emenda, pulo o primeiro, entra atrás do segundo. Isso. Pega aqui o fio, passa lá pra trás, tudo aqui até o normal, ó. Vai com a agulha por baixo dessa laçadinha, ajusta aqui pra poder não ficar tão grande, né? Puxa o fio e faz o primeiro ponto baixo. Pronto. Próximo ponto baixo. Aí, no local agora de fazer o terceiro, é onde a gente vai fazer esse diferencial do ponto, tá? Então, como é que eu faço? Eu volto pro primeiro ponto que eu fiz, tá? E vou, ó, entra aqui, pega o fio e subo um pouquinho. Aí, esse aqui seria o próximo ponto, ó, fiz até aqui, esse aqui é o próximo. Então, nesse ponto aqui, ao invés de entrar aqui, ó, como eu deveria, eu vou entrar debaixo, por baixo da segunda carreira. Então, ó, primeira carreira, segunda carreira, tá? De cima pra baixo. Então, eu vou entrar debaixo do ponto, ó, bem aqui, tá? Pego o fio e sobe. Aí, agora eu vou, ó, estar dessa forma aqui, ó. Primeira laçada lá do ponto, depois essa que eu puxei aqui e essa outra. Aí, eu pego o fio e fecho tudo de uma vez só, tá? Então, fiz esse ponto, que é o terceiro ponto, ó, equivalente a esse aqui, tá vendo?
Fiz ele só que puxando pra cá e pra cá. Então, agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, eu pulo esse aqui, ó, que esse aqui equivale ao que eu acabei de fazer, e venho pro próximo, tá, ó. Não entra aqui, não. É aqui. Então, venho aqui pro próximo, faço 1, 2, certo? Completado os 2 pontos, volto no primeiro, pego o fio e dá uma puxadinha. Vem nesse ponto aqui, que é o que eu deveria fazer o próximo, e venho debaixo do segundo ponto, ó, da segunda carreira do ponto. Pega o fio e sobe. Aí, eu fecho tudo de uma vez só, certo? Ó, e aí, vai ficando assim. Então, sempre lembra de pular esse aqui, ó, que às vezes fica assim, você pensa que esse aqui é o próximo. Esse aqui é o que eu já fiz, ó, embaixo dele. Então, ele já tá equivalente a ele, não faço ele mais. Eu venho pra este aqui, ó. Vou fazer os 2 pontos baixos. Então, essa é a repetição do ponto, tá, gente? Sempre dessa forma, eu faço 2 pontos. Deixa eu ajustar esse aqui. 2 pontos, aí venho no primeiro, ó, pego o fio, venho nesse próximo aqui, não é onde eu já fiz, é nesse próximo, ó, e venho debaixo do segundo, vou lá, opa, aqui tá bem apertadinho, vou lá, pego o fio, sobe, aí eu venho e fecho tudo de uma vez só. Primeira carreira vocês vão sentir talvez um pouco de dificuldade, mas da segunda em diante vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, ó, pulo esse, que é equivalente ao que eu já fiz, vou fazer os 2 pontos baixos, no próximo e no próximo. E aí, eu sigo fazendo, ó, vocês podem perceber que a gente tá usando sempre de 3 em 3 pontos, porque eu já usei esses 2 e vou usar esse aqui, ó, fazendo aqui, né? Ó, então, vai ser sempre 3 pontos, 1, 2, 3. Aí, depois mais 3, por isso que é múltiplos de 3. Então, vou seguir fazendo aqui toda a minha carreira, depois eu volto com vocês pra ensinar como faz a emenda e como a gente passa para a próxima carreira.